Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Sala da Diretoria. Hoje é o 16º episódio. Eu sou Marcela Abreu, uma das hosts do podcast, e estou aqui do lado da minha companheira de sempre, Manuela. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que eu sou fã há muito tempo. E ela está aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai receber hoje Vera Passos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar, bater um papo com vocês sobre dança e educação, né? Perfeito, é o nosso tema de hoje. Como a dança e a educação caminham juntas, né? O que elas têm em comum? E a Vera hoje ela vai se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dela, desses muitos anos, são 35 anos de academia. É 35 de academia, né? Mas Sim. eu praticamente nasci dentro de uma academia, que a minha mãe foi a pioneira de dança aqui em Fortaleza e a minha irmã foi a pioneira do jazz aqui em Fortaleza e eu acompanhei os passos delas. E assim, brilhantemente, né? Porque Quando a quem. gente fala em dança no Ceará, a gente lembra de Vera Passos, com certeza. E dos festivais incríveis que, olha, a gente monta uma Broadway aqui, viu, gente? Com certeza. Conta um pouquinho pra gente, como é que começou? Já falou que desde muito pequena. Na verdade, eu comecei no balé clássico. Como eu falei, né, minha mãe foi pioneira em balé e eu comecei dentro da escola dela no balé clássico. Só que, na verdade, eu era assim meio, não gostava muito de balé e o meu pai era apaixonado pela minha mãe, pelo balé, e ele dizia: "Minha filha, vai ajudar sua mãe". Eu disse: "Tá bom, pai, eu vou". E daí, logo depois, eu, adolescente, minha irmã, Cláudia Borges, começou com jazz. E aí ela, na escola da mamãe, eram 2 dias de balé, 3 dias de balé e 2 dias de jazz. E eu comecei a me apaixonar pelo jazz. E aí eu comecei a seguir os caminhos da minha irmã. E realmente me apaixonei e estou até hoje aí com a minha escola. Incrível. Muito legal. E me conta mais, lá na escola, quais são as modalidades que a gente tem? Eu sei que tem jazz, sapateado, tem balé? Não, é assim, tem jazz, sapateado e hip hop, certo? Pronto. Mas a gente tem paralelo umas aulas de balé que é só para aperfeiçoar os grupos que vão viajar, que vão concorrer. Temos aula de contemporâneo também, para esses grupos especificamente, certo? A gente pega algumas meninas e aí convida para fazer essas aulas de balé e aula de contemporâneo, que é para aperfeiçoar, para ter uma linguagem a mais no corpo delas, né? Perfeito. E para começar o nosso podcast, né? A nossa primeira pergunta vai: Vera, como é que você vê a dança como um instrumento para ajudar as crianças no seu desenvolvimento cognitivo, emocional e físico? Então, embora os pais não valorizem, mas a dança é um instrumento perfeito e assim, indispensável nesse momento para a criança poder desenvolver esse lado dela, certo? Por quê? Primeiro de tudo porque ela supera barreiras. Ela vai além dos limites delas, certo? Elas começam a acreditar nelas, que elas podem. E, na verdade, é um trabalho meio que de formiguinha dentro da academia, certo? Porque muitas vezes os pais colocam as crianças por um desejo deles, não o desejo delas. Algumas sim, desejo delas, mas a maioria é desejo da mamãe, que acha lindo a dança, que quer, não sei o quê. E muitas vezes E que não aprender a dançar, né? Quando que não, criança. Tipo a minha irmã aqui ao lado. Tipo eu aqui. e daí a gente começa, aí ela quer que a criança alcance um lugar sem ainda ter experiência, certo? Ela quer passar por etapas, né? Queimar a etapa das crianças. E aí a gente fica com aquele trabalho de formiguinha, mostrando para a mãe que é muito mais prazeroso e
para a criança, pedagogicamente falando, ela precisa saber que ela precisa trabalhar para alcançar aquele lugar. Sim. Ela precisa conquistar aquele lugar. Ela precisa, porque ela conquistando, ela vai ver que foi fruto dela. Entendeu? Do esforço dela. O esforço dela, que ela conseguiu chegar naquele lugar por esforço dela. Não porque a mãe é amiga da professora, porque a mãe pediu, não. E esse trabalho a gente está lá na academia, inclusive a gente colocou uma psicóloga agora. Ai, que legal, bacana. A gente colocou uma psicóloga que é para poder acompanhar não só as mães, mas os professores também, para apoiar os professores nesses pequenos problemas que a gente está tendo de comportamental hoje em dia, né? Tem muita criança com problemas que a gente não sabe o que acontece dentro de casa, né? E aí joga lá na academia. Na academia. E daí a gente pega os problemas, certo? Joga numa sala, a gente tem reunião uma vez por semana com a psicóloga e os professores, e aí joga o que é que está acontecendo. Aí, por exemplo, a fulana de tal não quer dançar. Ela chega pra gente e diz assim, eu não gosto de dançar. E por que você tá aqui? Porque a minha mãe quer. Ou então ela toca o terror dentro na da sala. sala, aí a gente fala, aqui não é assim, o seu X tem que ser esse, mas eu não quero aquele X. Não, mas o seu X é esse aqui, aquele X é da fulana de tal. Aí assim, mas da minha casa eu faço o que eu quero. Entendeu? Então, assim, a gente está tendo esse trabalho de Que formiguinha. antigamente não era trabalho da academia, né? Não. E mais o bacana é porque a gente vê na fala da Vera, né, muitas coisas que estão sendo trabalhadas. A questão do esforço, né, da necessidade da criança conquistar, né, tem o erro e vai acontecer o erro, por exemplo, no festival, uma coisa, e a entrada do psicólogo, inclusive, é muito importante para trabalhar essa questão, né, de que a gente não acerta sempre, a gente precisa realmente. É uma melhora contínua, né? Tem a questão da resiliência também, nessa sua fala que eu vejo muito Eu falo também. muito para elas que, por exemplo, a dança é como qualquer coisa que a gente faz na vida. Se a gente quer ser bom, a gente precisa trabalhar, precisa estudar. Exato, e Certo? com disciplina, que é uma coisa que você colocou, que é extremamente importante, não só para o esporte, no caso, não só na dança ou qualquer outro esporte, mas na escola também, se você não, e na vida, para a vida, se você Elas não tem... aprenderem a não deixar, né? No meio do caminho, É foco, né? desistir de Exato. algo só porque ficou difícil. Ó, por Exato. exemplo, uma coisa que a gente luta muito lá na academia é assim: a criança entra na aula, aí com 2 meses, ela chega para a mãe e diz assim: ai, mãe, não quero mais não. Aí a mãe pega, tira, Tranca. certo? Tranca. Aí daqui a um mês ela, mãe, eu quero voltar para dança. E não pode ser assim. Com certeza, acho que a gente tem que contar com os pais, com comprometimento. Quando a gente inicia uma atividade, eu falo muito, atividade extracurricular, é necessário que eles tenham esse período de experimentação de pelo menos um semestre. Então, assim, porque ficou difícil, porque eu tô deixando de ficar em casa. Não é isso não. Ela pega, qual o valor que ela vai ter? Exato, se tudo é, Né? pode ser Exatamente. Tudo pode ser, é tudo muito fácil. muito fácil, Entra, descartável e fácil, pode sai fácil. isso. Aí chega, que eu às vezes aconselho a mãe, por exemplo, a menina tá no festival, tá ensaiando. Aí falta um mês e meio pro festival, aí a menina pega, arranja, não quero, não tô gostando da professora, que não inventa, né? Aí a mãe pega, vai lá na academia tirar. Mas eu pago todas as despesas. O problema não é pagar as despesas. O problema é porque você prejudicou uma turma Composição. inteira, certo? E essa turma vai ter que se refazer, porque existem posicionamentos na coreografia. E outra coisa, não está ensinando a filha, porque você tem que dizer sim.
que você faz? Ok, você não quer mais? Próximo ano você não vai ter, mas você Exato. vai acabar o seu ciclo, você vai finalizar, você vai dançar. Quando acabar o festival, aí você faz o que você quiser. Até porque é um comprometimento que a gente ensina com o outro. Com o outro. Com o grupo, com as coisas estarem caminhando, e que você é uma peça fundamental. Quando você diz assim, não, tudo bem, eu saio e eu não me sinto pertencente como peça fundamental, o que que eu estou ensinando, né? A gente precisa mostrar para essas crianças a importância de começar e finalizar uma atividade. Acho que é isso. Mas a gente só ensina o que a gente tem. Às vezes o pai, a mãe, os familiares não têm esse comprometimento. Então, assim, a gente não ensina o que a gente não sabe fazer, entendeu? Então, eu acho que por isso que é tão importante esse meio que a gente está aqui utilizando. Porque hoje eu tive uma situação dessa. A gente botou uma enquete lá na escola para votar se a criança ia participar ou não de tal evento. E aí o pai votou que sim. Então eu contei que aquela vaga daquela criança estava guardada. E aí quando chegou hoje de manhã, porque para mim quando ele volta tá ok. E depois eu vou verificar se ele pagou. Hoje de manhã eu verifico que ele não pagou. Aí eu ligo, aí ele diz: "Não, eu desisti". Só que outras crianças que Deixou de estavam ir. na fila de espera deixaram de ir. Então ele prejudicou não só não a escola, mas a outra criança que, poxa, que ficou frustrada porque não tinha vaga para ela ir. Então, é isso. Eu acho que a gente não pode ensinar o que a gente não tem. Então, a gente precisa rever os Rever o nossos nosso valores. comportamento. Acho que ter essa autorreflexão de como é que tá meu papel como pai, como mãe, né? Como pessoa orientadora dessa criança, né? Eu acho que não é só lá na Vera Passos que a gente tem essa dificuldade Na verdade, é a geração, né? Sim. Isso. É essa geração que está vindo aí, Uhum. é essa geração aqui, Sim. Sim. certo? Que é tudo imediatista, é tudo muito fácil, Uhum. e aí E é todo mundo protagonista, né, velho? todo mundo protagonista. Eu falo, eu tenho um texto sempre lá na sala de aula. Hoje em dia eu não dou mais aula. Uhum. Coreografo de vez em quando, porque eu optei para administrar a academia. Sim. Então eu não tenho tempo de dar aula. Mas eu entro dentro da sala, eu corrijo, eu chamo a atenção, aí eu ensino, certo? E aí eu falo muito para elas. Uma das coisas, eu disse assim, se você for jogadora de vôlei, para você ser boa, você vai ter que dar 300 manchetes para você ser boa. Se você for jogadora de tênis, você tem que dar 300 saques para você ser bom. Assim é a dança. Para você ser bom, você tem que repetir a mesma coisa 300 vezes. Para você saber a técnica que vai usar. Uhum. E outra coisa, numa coreografia, não importa quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás. Todos são importantes. Todos fazem parte daquela coreografia. Todas as figuras são movimentadas. Então, todo mundo é importante naquela coreografia. Todo mundo faz parte daquele balé. E olha que riqueza de aprendizado a gente dá para as nossas crianças quando a gente fala isso. Se a gente olhar para o mundo, né, todos nós, todo mundo, eu falo muito na escola isso, que todas as pessoas que estão ali têm um papel essencial. Eu digo, sem a minha e sem a Marcela, funciona. Mas não funciona sem o tio que está ali na portaria. Sem a tia da limpeza. Sem a tia da limpeza. Então, é isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, né? E muito Tudo na legal. vida é um grande balé. Todo mundo tem que estar Todo sincronizado. mundo é essencial. Todo mundo é essencial. Todo mundo. E aí, isso é muito interessante, porque quando a gente brinca com a geração Alecrim Dourado, né? Que todo mundo quer ser o protagonista. Mas e aí, se todo mundo for o protagonista, quem é que vai organizar o bastidor? Então, assim, acho que a dança, ela traz muito isso, que todo mundo é importante. Eu acho que é a forma mais tangível da gente falar. Na verdade, é como você falou, o esporte em si, né? Sim. A dança, a arte em si, ela gera muita disciplina, respeito,
né? Que eu acho que isso é um dos pontos, um dos fatores principais na nossa arte, é o respeito. Desde a maneira que você entra dentro da sala de aula, que eu falo, tô lutando, sabe? Prender o cabelo, para a criança prender o cabelo, para a criança ir com a roupa adequada, sabe? Para entrar na sala de aula, porque ali começa o respeito. Cumprimento das normas, de você se integrar ao grupo, né? E aí, indo para a nossa segunda pergunta, Vera, como é que a dança ela impacta no desenvolvimento motor das crianças e adolescentes que praticam? Qual faixa etária você É, indica começar? Então, na verdade, hoje em dia, a partir de 3 anos de idade, a gente está aceitando, certo? Está fazendo, e é uma diferença grande. Quando a criança entra com 3 anos e quando a criança entra com 5, certo? Sim. Tem uma diferença. Porque a gente tem um trabalho bem lúdico com essas crianças de 3 anos, mas que ela já trabalha o lado direito, o lado esquerdo, Lateralidade. lateralidade. Ela trabalha coordenação, entendeu? Ela vai aos poucos, por exemplo, para ela sair do chão, para ela ter impulsão, é o sapo. Ela vai fazer o sapo. Para fazer o grand plié, é o elevador que vai descer, entendeu? Então tem toda uma parte lúdica para poder elas se descobrirem, né? E começar a explorar esse lado que vai aflorando com o tempo e vai cada vez trazendo mais benefícios para a dança em si. Mas, assim, eu colocaria só a partir de 5 anos. perfeito, legal. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas entram com 3, 4 anos e elas entram pela vontade da mamãe, porque elas veem na televisão e elas não. A gente não pode pegar e impor a uma criança de 3, 4 anos para ela ficar calada, para ela. E aí, muitas a gente consegue, mas muitas não. Elas vão para brincar. Muitas desistem, inclusive. Muitas desistem, muitas não é nem desistir não. Poucas desistem, mas é porque elas ficam aí cria uma indisciplina. Por quê? Porque a professora não consegue. Tem salas que eu tenho 3 professores dentro da sala. Para poder ver se a gente consegue. Mas, graças a Deus, minhas professoras de criança, eu disse, meninas, eu tenho que botar formol na água delas. Porque elas nasceram para ensinar a criança. criança. E a Silvinha, Nossa Senhora, é uma coisa. Ela tem um poder de hipnotizar a criança e de conseguir, sabe? Conseguir arrancar o máximo da criança. Mas 3 anos, eu acho muito pequenininho. Muito nova. Muito ainda não pequena. tem a maturidade para entender. Não tem. E aí acaba que às vezes algumas atrapalham a aula. Aí quando chega no ano seguinte, ela não tem ainda maturidade, aí vai ter que passar para outro nível. A mãe quer que passe para outro nível, ela não tem maturidade ainda Sim. para passar para outro nível, entendeu? Entendi. E aí, Muito interessante. A próxima pergunta vem para os festivais. Eu sou apaixonada por arte. Lá na escola a gente tem projetos que incentivam muito, então a gente sempre faz uma apresentação ao final do ano. E a gente acompanha há muitos anos os festivais que vocês promovem e a gente gostaria de saber como esses festivais eles impactam no desenvolvimento das crianças, tanto de forma artística quanto também em termos de própria confiança, né? De saber que é capaz. É algo que a gente tinha conversado no início Eu ia do nosso perguntar podcast. para ela, saindo do script, qual é a fase mais desafiadora de lidar com essas crianças e adolescentes? Tem uma fase específica ou se cada fase que elas estão ali passando nesse processo de evolução, de transição, de evolução de turma, se tem algum momento que é mais desafiador? todos. Todos.
Todos os momentos, como eu falei, essa geração está muito difícil, entendeu? Então, quando entra bebezinho, é desafiador, porque você tem que ter aquela inteligência Sim. emocional para poder trabalhar com aquelas E crianças. elas Quando já vão para os festivais? Já participam dos festivais? já, mulher, tem criança que vai de fralda. Oh, Oh, meu meu Deus! Deus! Não acredita. Quando o ano Acredito. passado tinha um que não tinha nem cabelo direito, era fralda. Eu chorava de ver essa criança no palco. Oh, coisa Coisa mais linda. linda. De fralda, criatura. Muito legal. Um dia foi desfraldar, né? Uhum. A bichinha chegou sem fralda lá, chegou no meio da sala, abriu as pernas. Oh. Coisa mais linda. Mas assim, sobre os festivais. Uhum. Cara, é muito interessante porque elas criam uma autoconfiança, né? A gente trabalha a autoestima, Uhum. a gente trabalha a autoconfiança. Por exemplo, eu tenho uma ex-aluna que era maravilhosa e parou de dançar, casou, teve filho, e agora ela tá com a filha dela. E a filha dela, não vou dizer o nome, mas ela sabe que se ela escutar, ela vai saber que é ela. Aí ela disse assim, Tia Vera, precisa botar na primeira fila. Eu só quero que ela suba no palco, porque ela não é sociável, Uhum. entendeu? E no Dia das Mães agora, eu estava viajando com um grupo que Aham. eu levei para Califórnia para fazer aula, e o Dia das Mães eu não estava presente. Quando eu recebi uma mensagem dela, Tia Vera, você não tem noção como eu estou feliz. Ela subiu no palco. Ela subiu no E palco dançou. e ela dançou. Eu nunca imaginei que ela fosse subir no palco. Eu tô morta de feliz. Ela estava atrás do tio Genu. O Genu é o assistente. Aham. Mas ela estava lá no palco, Foi. porque foi uma vitória para ela, Superação, sabe? né? Superação, com certeza. Superação total. Porque tem muita criança que tem esse bloqueio, sabe? Cara, tu imagina. Eu digo para elas, eu disse para as mães e professoras, eu disse, imagina quando uma macaca velha, entro no palco, que vejo aquelas 1.000 pessoas sentadas, a gente Treme na base. treme, né? Com Tu certeza. imagina uma criança desse tamanho que entra no palco e do nada, porque ela não tem ensaio geral com plateia, Sim, né? sim. Ela É entra só na hora, né? na hora. Entra no palco e vê aquele mar de gente, as luzes, e elas fazem. Isso é fantástico, cara. É lindo. É emocionante. Isso é fantástico. É lindo, é emocionante e assim, elas se preparam para a vida, Sim, né? Do que elas vão Total. enfrentar, assim, Total. uma plateia. Eu falo muito, tem muitas ex-alunas que mandam mensagem para mim. Tivera, queria te agradecer. Tua academia foi mais do que uma faculdade para mim, foi mais do que uma escola. Eu aprendi muito. Hoje em dia eu enfrento plateia, eu enfrento tudo, porque eu aprendi contigo. E é muito legal, porque realmente eu recebo muita mensagem, sabe? De mãe, chega, Verinha, olha isso aqui. Ela enfrentou a plateia, ela falou, meninas que estão em São Paulo fazendo isso, né? E aí elas assim, mortas de feliz pelo o retorno elas tiveram, Sim. que aprenderam lá na academia, sabe? Porque isso aí poxa, você conseguir subir no palco, como eu tô falando, uma criança que De do fralda. nada, de fralda, subir no palco, enfrentar aquilo ali, então aquilo ali vai criando o quê? Autoconfiança, Total. né? Elas vão criando uma autoconfiança, elas vão criando uma fortaleza dentro delas que ali vai servir para o resto da vida delas. Com certeza. E, Vera, falando de geração ansiosa, né? Que é essa que a gente tá vivendo. Como é que, aí já subindo um pouquinho da faixa etária, falando de adolescente, como é que eles lidam no festival? Como é que você lida com eles? Porque eles ficam muito ansiosos, eles já têm uma questão da autorresponsabilidade, da cobrança. Grito.
E aí, como é que você lida com isso? Como é que eles encaram? Porque muitas vezes eles sim já são os protagonistas, porque eles já estão mais desenvolvidos, já estão na academia há mais tempo. Já tem Como uma é? autonomia, né? Autonomia. Então, na verdade, grito que eu falo, eu pego meu pesado, certo? Não é como antigamente, Aham. mas eu melhorei um bocado, mas eu pego. Mas eles já estão ali, já sabem como é. A lei ali na academia é daquele jeito. Então, eles respeitam. Tanto é que tem muita mãe que chega e diz assim, Vera, pelo amor de Deus, eu vou te dizer, elas respeitam mais a tia, a academia, do que lá em casa. Mas é porque isso foi criado, tá entendendo? Esse respeito Uma pela cultura. dança, esse respeito pelo que elas estão fazendo, sabe? Isso foi criado. Elas estão desde pequenininha lá e eu tô, é como eu falei um dia dessa reunião, gente, eu sou uma gotinha de água no meio de um oceano, Uhum. mas eu vou fazer diferença. Eu faço diferença para tua casa. Porque ela, esse respeito que ela tem pela dança, por mim, sabe? Elas vão ter por outras coisas futuramente. Elas vão saber conduzir a vida delas de outra maneira, sabe? Tendo respeito pelas pessoas. Porque não é nem respeito pela dança, é respeito por mim, pessoa, Sim. pelo professor, entendeu? Os pais, tem muitos pais que ficam passar. Teve um caso ano passado, nos ensaios gerais, lá na academia, e lá eu tenho o festival, porque é muita criança, e eu acho que a dança tem que ser prazerosa, Sim. Sim. né? Não pode ser uma coisa que angustie, né? Então, para não ter tanto tumulto lá atrás, eu dividi o festival. São 4 dias, né? Não, é porque é o grupo A e grupo B. Grupo A faz tipo segunda, 2 horas, terça, 7 horas. Grupo B, eles intercalam, certo? Para não ter, para ter plateia suficiente para assistir e para lá atrás, nos bastidores, nos camarins, não ficar tão angustiante de criança. Sim. Aí eu peguei, teve um ensaio do grupo A e grupo B lá na academia. Aí uma professora chegou e disse assim: tinha um feriado, sei lá. Tiveram, tá todo mundo dizendo que vai faltar o ensaio de sábado e de segunda-feira. Aí eu disse assim, o que é? Eu disse, acabou o ensaio, eu cheguei e disse assim, olha, ó, vou só dizer aqui uma coisa. Eu estou sabendo que querem faltar o ensaio de segunda-feira. Quem faltar o ensaio, eu faço chamado. Vocês sabem o que eu faço. Quem faltar o ensaio, próximo ano pode sair da academia porque eu não aceito, não. Não me respeita? Não falta Não uma, eu tenho respeita? certeza. Não, aí quando foi no dia do festival, entrou o pai, a mãe e a criança. Disse assim, Vera, meu marido disse que queria ter a metade da moral que tu tem. Eu, por quê? Mulher, a menina chegou, eu tinha uma viagem com ela, ela disse que não ia, porque não podia faltar segunda-feira, porque próximo ano ela não queria sair da academia Vera Passos. Olha a tia Vera ensinando aí a importância do comprometimento. Essa é a palavra-chave da nossa vida Da nossa e da vida. nossa escola. Eu sou uma pessoa muito comprometida. E aí, às vezes, eu digo assim, gente, é bom e é ruim. Porque tem dia que eu digo assim, eu não acredito, porque eu não vou conseguir não fazer isso. Eu tô muito cansada, mas eu vou fazer. Eu acho que é isso que eu mais admiro no esporte, que eu mais admiro na arte. É esse comprometimento, é essa disciplina que traz. E que eu sinto que a escola e a escola de dança e o esporte, eles são muito complementares. Por isso que muitas vezes eles andam juntos, porque antes da gente ligar a câmera, a gente estava conversando sobre a questão das regras da academia, né? Que você estava falando sobre prender o cabelo e usar a roupa adequada. Então, eu acho que isso é muito bacana, isso é muito interessante. E eu acho que o grande destaque da Vera Passos é porque a Vera traz isso muito forte. Ela não deixa o aluno, por mais que a mãe esteja lá, às vezes brigando, peitando, ela é seguindo a regra. Então,
Se o pai não sabe seguir a regra, ele lá ele aprende, né, Vera? Eu realmente, é uma coisa que eu zelo muito, sabe? São as normas para as pessoas respeitarem, né? Porque eu acho que respeito é tudo na vida. Com E certeza. cria desde novinha, né? Como eu estava conversando também, que vem de casa o respeito. E às vezes os pais não têm aquele respeito que a gente merece. E a gente tenta mostrar para a filha que nós merecemos o respeito. E às vezes as filhas mostram para os pais. Elas que mostram para o pai que tem que ter o respeito àquilo ali. Entendeu? Porque, na verdade, é uma coisa que ela respeita Uhum. e que ela está aprendendo a respeitar e a amar cada vez mais. Então, ela está ensinando o pai a respeitar aquilo que ela ela respeita, ama. que ela ama. Isso é muito Entendeu? bacana. E, Vera, quais são os impactos emocionais e também sociais para esses jovens que fazem parte da dança, dos festivais e de todas as atividades que a escola de dança proporciona? A gente já vem falando É. aqui, né, em vários impactos. Eu Você acho. acha que a dança ela tem melhorado a questão da ansiedade das meninas? E aí, uma curiosidade que eu tenho, a gente tem muito menino fazendo dança? Não, Não, né? infelizmente não. Infelizmente a gente ainda tem Você acha que é por conta da nossa cultura? É, é. Agora sobre. é, Você acha que a dança, ela tem ajudado a, por exemplo, tirar mais as Esse controle da crianças ansiedade, tirar das das telas. telas? Então, não, eu tento, mas não. É impressionante. Eu ainda vou conseguir isso. De chegar, entrar na sala de aula e E deixar colocar o todos os celular. celulares no cestinho. Ainda não Certo. consegui. Mas é impressionante. A gente está ensaiando ou está na aula. Aí tem um momento de beber água. Beber água. Elas não bebem água. Vou checar o celular. Elas vão checar. Qual faixa etária que Eu ia você fazer mais. essa pergunta agora. Gente, eu acho que a partir de 7, 8 anos. E E já na, é na- smartphone. e na sua É. opinião, Vera, como é que os pais podem nos ajudar nessa questão? De apoiar, Olha, né? eu converso muito com as mães lá na academia, sabe? Mas é difícil porque a cabecinha dos pais também tá bem diferenciada. Porque tem criança que tem um celular melhor do que o da mãe lá na Eu academia. acredito. Porque eu vejo muito lá na escola. Eu acho que para esse conselho, até digo para voltar lá no episódio 2 com o doutor André e assistir o impacto, né, do uso das Das telas. telas. E a gente sabe que tem uma academia, que tem uma secretaria, que tem uma forma de comunicação. A gente sabe o horário que começa o ensaio, sabe o horário que termina o ensaio. Então, assim, se acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que A a secretaria. secretaria vai entrar em contato Não, com as mas famílias. Então, assim. A gente também precisa, é um trabalho em conjunto. A Vera não anda sozinha, nem a escola anda sozinha. Acho que é tudo acontece de forma muito integrada. Então a gente realmente precisa dessa parceria das famílias, até porque eu acho que quando as famílias procuram a Vera Passos, ou procuram atividade extracurricular, elas buscam, além do desenvolvimento das crianças, que a gente já falou aqui muito sobre o impacto que a dança causa, não só no cognitivo, físico, emocional, mas também que as crianças criem um ambiente de integração. Então, a partir do momento em que a gente coloca um celular e aí cada uma vai para o seu celular, em vez de interagir ali com o grupo, eu estou prejudicando esse desenvolvimento de relações, né? Então, é deixar famílias, por favor, aqui. São três educadoras. Fica o nosso Apelo. apelo. Três educadoras aqui com um apelo. Crianças de 7 anos com o celular. Se for extremamente necessário, opta por não smartphone, por um celular somente que ligue e receba. Porque, né? E tem muitos, tem no mercado vários disponíveis, inclusive bem bonitinhos, atrás Hello Kitty. da Hello Kitty, tudo. A partir de que idade elas podem ficar desacompanhadas, Vera, na academia? Tem uma idade ou elas já podem, com 3 anos, já ficar Não. sozinhas? Não, né?
Não, com 3, 4, até 6 anos, elas ainda vão com a mãe, com a babá, sabe? O pai, eles vão. Porque, na verdade, eu vou te dizer, as babá vão, mas. Ficam lá de fora. Porque tem muito. Eu chego no banheiro, tem babá dormindo dentro do banheiro. Ou então botando carregador, o celular para carregar, a menina troando lá fora, subindo nos corrimão e eu brigando. Meu amor, você vai cair daqui, morrendo de medo de acontecer um Sim, um acidente. acidente. E a babá lá no banheiro dormindo. Acredita nisso? É um ponto de atenção também, viu, famílias? É quando for para um ambiente que a criança precisa ser supervisionada, é supervisionar. E eu sei que acontece, porque acontece muito em evento na escola. A gente chama para um evento que é para ser um evento de família, e aí a família deixa a criança e fica ali conversando e a criança fica solta. E aí a gente. É porque assim, na verdade, até quero pedir desculpas a alguns babás. Não são todas. Tem umas babás que são muito. Tanto é que no festival a gente escolhe, porque turma de baby, tipo, são 15, 20 crianças. Eu não posso botar 15 babás dentro do camarim. Sim. Né? Então a gente escolhe 5 babás para poder ajudar lá dentro. Sim. Que aí ajuda todo mundo. As assistentes coordenam e as babás ajudam todas as crianças, Sim. né? E aí a gente sabe, as professoras já conhecem as babás e já chamam a babá certa, que sabe que aquela babá vai ajudar. Porque tem umas babás que são maravilhosas. Então, Mas- papai e mamãe, quer saber como é que tá a sua babá? Sua criança está na Vera Passo? Pergunta pra tia Vera que ela vai saber te dizer, viu? Como é que tá a atenção dela. Diego, E tia Vera, vamos lá. Esses festivais que são incríveis, maravilhosos, a gente faz muito evento, mas assim, como é o desafio? Eu sou uma telespectadora assídua dos festivais, tá? Eu acho lindo. Cada vez eu volto assim, com um brilho no olho. Eu acho incrível. Eu adoro quando as minhas amigas me convidam para ir assistir. Eu digo, eba! Porque tem família que diz assim, ai, 4 dias de festival. Eu digo, yes, 4 dias de festival, vou assistir todos. Vou pra todos. Mas, vai, mamãe, lá tu vai. Quais são os desafios de organizar esses festivais tão grandes, alguns fora da nossa cidade, né? Fora do nosso país, né? E também, como é que você acha que esses festivais eles beneficiam a nossa comunidade e a cultura local? primeiro de tudo, para montar um festival é um desafio, né? Porque a gente não tem muito. Hoje em dia melhorou assim, apoio. Os pais que têm empresa, não sei o que, dão um apoio a gente, patrocinam, mas que não é o suficiente, porque o custo é Muito alto. alto. E as pessoas não fazem Não ideia do fazem custo. ideia. Quando às vezes eu faço reunião para falar sobre o festival com as mães, quando eu digo, gente, vocês sabem quanto é a pauta do teatro? Então, as famílias não fazem ideia. Ideia! A gente faz evento no teatro e aí a gente tem que cobrar o ingresso porque é muito caro e as famílias não fazem ideia. Eles acham que realmente é tipo, muito baratinho. Só de teatro é 120 mil reais. Exatamente. Só de teatro. Aí tu bota que eu pago luz por fora, cenário. O som não, o som é do teatro. Do teatro já tá no É, o som já está no teatro, mas a luz é toda por fora, porque o que tem no teatro não cobre não cobre. as necessidades. Aí, programação visual, enfim, toda a parte de produção por trás. A construção do storytelling é todo seu? Ou você tem pessoas que montam com você? Porque eu acho assim, podem procurar no YouTube, que tem vários vídeos dos festivais da Vera Passo. Eu acho assim fantástico todo o storytelling que é construído desde a primeira turma. Como é que nasce essa concepção? Não, hoje em dia, como a academia cresceu, certo? Antigamente eu fazia tudo. Hoje em dia eu tenho uma equipe grande. Então, assim, agora nada passa por mim.
sem passar por mim, você. certo? Tudo sou eu. Aí eu tenho uma equipe que faz toda a parte gráfica, eu tenho uma equipe que faz o roteiro, eu tenho uma equipe que faz música, eu tenho, sabe? É uma equipe grande. Sim, eu Mas imagino, porque eu imagino a acaba o dimensão do trabalho. festival, acabou dezembro, acabei. Dia 10 de dezembro, acabou o festival. Dia 15 eu ligo pro roteirista. Reunião. Vai Já tenho, começar a pensar já no... tenho um roteiro. Uhum. Aí eu já dou, Uhum. digo o que eu quero. Eles acontecem com que frequência, Vera? O espetáculo, É, anualmente. Uma vez ao anualmente. ano é sempre em dezembro, né? Espetáculo da academia, né? Final de Sim. ano. Sim. Mas tem as viagens, né? Tem o Festival Joinville, que é julho, Tem né? julho e tem as viagens. Agora eu viajei em abril. Eu fui para Disney, elas dançaram na Disney. Aí é um mini espetáculozinho de 15 minutos, 20 minutos. A gente apresenta lá. Eu fui para Califórnia, mas elas não se apresentaram na Disney, foi só para fazer aula. Certo. Próximo ano eu vou a gente vai se apresentar na Disney de Paris, Ai, que Uhum. legal. Disneyland. Aí, qual a idade dessa turma que vai se apresentar na Disney de Paris? Eu ainda estou selecionando. Uhum. Agora em Orlando eu levei uma faixa etária de a partir de 10 anos. Uhum. As famílias vão ou não? Vai muita gente. Mas também, Muita se não mãe. quiserem quiser ir, tá tudo bem. Eu levo assistente. Aí, por exemplo, quem não vai com mãe, fica no quarto com a minha assistente, uhum. entendeu? Entendi. E quem vai com mãe, Fica aí com a- fica com a mãe. Ou então uma que não vai com mãe, aí combina com a mãe daquela para ficar o quarto triplo, sabe? E assim vai. Muito legal. É Perfeito. incrível, assim, eu já É, saí sonhando. eu tenho uma de 6, eu sei que o meu olho brilhou agora, né? E Vera, quais sugestões de leitura, de materiais você tem para essas mamães, para esses papais que, assim como eu, ficaram com o olho brilhando e com vontade de Não, incentivar os filhos? tem um filme que é muito legal, Billy Elliot. Billy Elliot. Né? Perfeito, Que conheço. é sobre dança, que é um menininho, né? Que a família. Enfim, é um filme muito legal que introduz, certo? Para dança. E, na verdade, assim, eu sinto muita falta que, que hoje em dia a geração não conhece o passado da dança. Então, não sabe quem é Fred Astaire, não sabe quem é ninguém. Jojo Smith, entendeu? Tem aula teórica, Vera? Não, não tem aula teórica, Já mas... pensou em introduzir? Então, eu há uns anos atrás, eu fiz a apostila, Sim. sabe? Há alguns anos atrás, eu fiz a apostila o que é o jazz, como surgiu o jazz. Eu fiz a apostila de sapateado, mas aí depois eu acho que foram tantas coisas aconteceram que aí eu deixei. Mas eu tô com vontade de voltar. Deu uma engavetada nesse projeto. Foi. Mas eu achei muito interessante. E no Instagram também a gente teve uma época, alguns anos atrás, que a gente colocava curiosidades Sim. Ah, perfeito. sobre a dança. Porque essa geração, na verdade, ela é muito. Ela não. Ela sabe que existe a dança porque a mãe acha lindo, quer Sim. botar, não sei o quê, mas ela não sabe nada De onde sobre vem? a dança. E eu queria encerrar trazendo uma fala que a gente estava conversando antes de ligar a câmera sobre a questão que você falou do respeitar o que a criança, às vezes o gosto da criança, o que ela quer, e não colocar, porque eu sou uma mãe que quero, acho lindo e quero ver minha filha dançando. Então, eu achei muito interessante essa fala que você trouxe sobre o ver o que a criança quer, o que ela gosta. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo para a gente. Eu bato muito na tecla do respeito, né? E que eu conversei aqui com vocês antes, dizendo que, às vezes, as crianças ficam cobrando a mãe o respeito perante a academia. Por exemplo, eu vou marcar uma reunião, aí eu digo, ó, tal dia, lembra que tem reunião da viagem, não sei o quê. E as crianças ficam enlouquecidas. Mamãe, olha a reunião. Mamãe, olha a reunião. Aí a mãe não vai para a reunião.
a filha fica altamente decepcionada. Então, eu acho que o respeito começa daí, né? Porque a mãe não respeitou uma vontade que a filha, uma coisa que a filha ama, né? Então, a mãe passou batido. Então, daí começa o desrespeito. Então, assim, eu acho que na vida, tudo na vida, a gente tem que refletir sobre o outro, né? A gente tem que olhar, ter um olhar mais, se colocar no lugar do outro e respeitar mais o ser humano, respeitar mais o outro. Que aí eu acho que com respeito, a gente vai ser uma geração bem melhor. Com certeza. Então fica aí a mensagem final. Escute seu filho, escute sua filha, respeite os gostos, respeite as vontades, mas tendo muito cuidado para não ceder, quando a gente já tópico do anterior, para não ceder e também virar algo que seja descartável, banalizado. O não é amor. O não é amor. O limite é amor também. Acho que a gente não podia encerrar melhor. Melhor. Vera, muito obrigada por obrigada. ter vindo. Eu sei que é um desafio, que você não gosta da câmera, igual ela falou quando chegou. Mas eu não sei por quê, porque ela nasceu pra isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo. Isso aqui pra gente é mais do que um momento de passar conhecimento pra vocês, mas a gente sai tão rico daqui. É um momento de aprendizado inexplicável. Inexplicável. Então, fiquem até o próximo podcast. Obrigada, gente. Obrigada. Quantos minutos?